Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje eu quero falar sobre o caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores. Uma mensagem que eu tenho de Deus para a tua vida, tá bom? Essa mensagem faz parte da nossa campanha Liberta-me, Senhor, que é uma campanha de libertação, ok? Vamos lá. O texto base para essa mensagem é o Salmo 1, verso 1, que diz assim: Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e também não se assenta na roda dos escarnecedores. O texto diz que esse varão, essa pessoa é bem-aventurada, é bem feliz, é bem-sucedida. Glória a Deus. É interessante que ele menciona, Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não fica no caminho dos pecadores, ele não anda, ele não percorre o caminho dos pecadores. Mas que caminho é esse? Bom, tem um outro texto bíblico que vai nos mostrar esse caminho. Antes, porém, é importante você saber uma coisa: o caminho dos pecadores é como se fosse uma miragem no deserto. Você anda e acredita que está na direção certa, porque você está vendo alguma coisa. Só que sem saber que é uma miragem, é uma ilusão, você continua andando e não tem a menor intenção de voltar, e vive iludido, achando que a cada dia está mais perto, quando na verdade aquilo que você busca não existe, nunca existiu, é só uma miragem. Complicado. E quem está nesse caminho, continua assim, seguindo na direção errada, indo de rumo a uma ilusão, ao mesmo tempo que se afasta mais e mais do caminho certo. E é por isso que, quando alguém diz assim, você está indo na direção errada, as pessoas que estão nesse caminho muitas vezes ignoram, porque continuam acreditando na miragem. Os pecadores vivem de ilusões. Os pecadores fomentam para si uma falsa esperança. Tá? E do que se trata esse caminho dos pecadores? Bom, no livro de Provérbios, capítulo 6, no verso 16 ao 19, nós temos os 7 passos do caminho do pecador. São eles: o orgulho, mentira, ferir o inocente, fazer planos malignos, pressa em fazer o mal, falso testemunho e colocar a culpa em outra pessoa. Nesse texto de Provérbios é bem conhecido. Ele começa dizendo assim: 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. E aí você vai ver o que Deus odeia: orgulho, mentira, ferir inocentes, fazer planos malignos, pressa em praticar o mal, dar um falso testemunho e o que Deus abomina, colocar a culpa em outra pessoa. Então, todo pecador que vive pecando, não é uma pessoa que está tentando parar de pecar, daquele que está vivendo no pecado. Todo pecador acaba seguindo esse caminho. O primeiro passo desse caminho é o orgulho. E o que é orgulho? Bom, orgulho é se convencer de que está certo, ignorando todas as variáveis. Orgulho é você se convencer de que você está certo. Isso é orgulho. E você deve já ter visto isso muito na vida, O orgulho, ele é muito bem representado, por exemplo, pelos vilões de filmes. Você já percebeu que todo vilão de filme é 100% convencido de que ele tem razão? Todo vilão de filme, ele é tão orgulhoso que ele é 100% convencido de que ele tem razão. Ninguém mais tem razão, só ele tem. Tem um filme muito famoso, que muita gente assistiu, que é dos Vingadores, Os últimos, quando aparece o Thanos, aquele vilão roxo, esquisito. E o vilão desse filme, ele está convencido de que ele está fazendo uma coisa boa, de tão orgulhoso que ele é. Isso é o orgulho.
É você se convencer de que está certo, ignorando, mesmo que todo mundo diz que você está errado, mesmo que um monte de coisa, variáveis aí contra você, e você, não, eu tô certo e ponto final. Isso é orgulho, tá? A humildade é o contrário de orgulho. A humildade é admitir que você não é dono da razão e que você pode errar, tá? E aí, então, por isso você dá o benefício da dúvida, ok? A humildade é justamente saber que ninguém é melhor do que ninguém. E você sempre tenta compreender o outro se colocando no lugar dele, tá? O orgulho é justamente o oposto. O orgulho insiste que você está certo, tá? O orgulho nunca dá o benefício da dúvida e é por isso que não perdoa ninguém. O orgulho acredita, né, que é melhor do que os outros em tudo e que de alguma forma está acima deles, é superior, né, ou merece ser o chefe, ok? Ao passo que ninguém entende você. Por isso todos discordam de você. A você que eu falo o orgulhoso, né? A pessoa orgulhosa. Todo mundo está discordando de mim, é um exemplo. Só que eu continuo dizendo, não importa, eu tô certo. Eu sou superior, eu sou melhor, eu sou tão superior que é por isso que ninguém me entende. Esse é o pensamento do orgulhoso. Pessoas orgulhosas geralmente dizem coisas como: ah, eu deveria ser o líder, eu deveria estar na frente, eu deveria dar as ordens aqui. Isso são frases de pessoas orgulhosas. Ah, outras coisas que elas dizem: ah, eu sou muito melhor do que eles, né? Mas ninguém me escolhe porque todo mundo tem inveja de mim. Frase de orgulhoso, que é outra. Eles não merecem o meu perdão. Pessoa orgulhosa, né? Você tem que perdoar, você tem que esquecer. Não, 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 eles não merecem o meu perdão. Orgulho. Pessoas orgulhosas, elas têm certeza de que são melhores, mas elas não param para pensar que o fato de não serem líderes prova o contrário. O cidadão, você não está na liderança, você não faz parte da diretoria nem nada. Você gostaria muito. E você é tão orgulhoso e convencido que você fala para todo mundo: eu deveria estar lá, o fulano não merece aquele cargo, o ciclano não merece, não me colocam porque eles têm medo de mim, porque se eu chegar lá vou dominar geral. Orgulho? Orgulho. O orgulho, ele não dá espaço para o aprendizado. Não dá espaço para o aprendizado. Tanto é que normalmente pessoas orgulhosas não querem assistir uma aula ou nem mesmo um vídeo que se propõe a ensiná-las alguma coisa. Não, eu não preciso aprender nada. Quem é esse cara para me ensinar? O orgulho não dá espaço para o aprendizado, tá? Aprender é tarefa para os humildes. Tem um ditado que diz assim: se você sempre pensa que todo mundo está errado, só você está certo, então alguma coisa está errada com você. Esse é o primeiro passo, né, do caminho dos pecadores. O segundo passo do caminho dos pecadores é a mentira. Por que a mentira? Porque a mentira é o braço direito do orgulho. Todo orgulhoso é mentiroso. Porque a mentira se faz necessário para manter a posição de superior a tudo e todos, né? De invencível, de dono da razão. Ninguém nessa terra, exceto Jesus, claro, ninguém consegue ser dono da razão 100%. Uma hora você vai ficar sem a razão, entendeu? Uma hora você está errado, uma hora você está certo. É assim que a vida funciona. Só que o orgulhoso, para se manter dono da razão o tempo todo, ele precisa mentir. É para isso que a mentira serve. Para ele manter a sua autoestima, o seu orgulho, a sua reputação lá em cima. Tá? A verdade, ela força a humildade. Quando a verdade vem, ela vai obrigar você a ser humilde. E é por isso que ela dói. Tá? Porque fere o orgulho. Terceiro passo do caminho dos pecadores é ferir o inocente. Ferir o inocente. E ferir o inocente é justamente o preço que se paga para manter o orgulho. E a pergunta aqui é: quem é o inocente? Bom, o inocente é você, que fica tentando mostrar para o seu marido orgulhoso ou a sua esposa orgulhosa, mas é mais difícil, né? Geralmente é o marido mais orgulhoso. Você é o inocente, você que fica tentando mostrar para o seu amigo orgulhoso, para aquele irmão orgulhoso, aquela irmã orgulhosa,
que eles estão no caminho errado. Você é o inocente, você está tentando mostrar para eles que está errado. Você é o inocente. E se ele está no caminho dos pecadores, uma hora ele vai ferir você. Entendeu? Se você estiver tentando ajudar um pecador para ele se libertar, então já sabem, ele vai te ferir muitas vezes antes mesmo de começar a mudar. Então você deve estar preparado para suportar isso até que essa pessoa veja que você não é o inimigo. Porque o orgulhoso e mentiroso acaba sempre ferindo os inocentes. E por que faz isso? Porque é assim que ele vai tentar transformar o inocente, que é você, em inimigo. Pois se este inocente perder a paciência e contra-atacar, então vai ficar provado que é só mais um obstáculo na frente do orgulhoso. É por isso que se você se colocar numa situação de ajudar uma pessoa orgulhosa a mudar e ser melhor, porque é um grande amigo, porque é um parente seu, porque você casou com essa pessoa, então você tem que estar preparado. Você vai ser ferido várias vezes. Entendeu? Mas você não pode se deixar vencido, né? Como diz a Bíblia, vence o mal com o bem. Tá? Vou te dar um exemplo. Você é o inocente e tenta dar conselhos para o orgulhoso. Você vai confrontar essa pessoa orgulhosa com a verdade. Mas essa pessoa, ela vai mentir para massagear o seu próprio ego e discordar de você. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, você comenta aqui abaixo. Você confronta alguém com a verdade e a pessoa mente para se desviar do confronto, para não perder a razão. E aí, se você continuar tentando explicar, né, para essa pessoa que na verdade ele está vendo uma miragem, está vivendo uma ilusão, essa pessoa vai começar a te ferir, até mesmo para você desistir e se afastar dela, porque está sendo incômodo, a verdade incomoda. E se você perder a paciência e o equilíbrio e tentar ferir de volta, então você vai acabar se transformando no inimigo e não poderá mais dar conselhos. É por isso que você tem que suportar e vencer o mal com o bem. Então, se você quer mesmo ajudar o orgulhoso a se libertar da sua miragem, você terá que sofrer os ataques dele ou dela sem contra-atacar, né, como um cordeiro mudo. Porque assim fez o nosso Cristo para libertar a mim e a você. Tá? Ele nos deixou o exemplo, Isaías 53, verso 7. Agora, o orgulhoso, muitas vezes, é uma pessoa muito próxima de você. De repente, seu irmão, seu pai, seu marido, sua mulher, né, sua amiga, entre tantos outros que tem aí ao seu redor, ok? Mas você tem que ser humilde para refletir se por acaso também, de repente, o orgulhoso não é você. Tem que ser humilde para parar para pensar nisso. Quarto passo do caminho dos pecadores. Começa com orgulho, vai para a mentira, depois começa a ferir os inocentes e no quarto passo está fazendo planos malignos. Planos malignos. O orgulhoso, ele sempre quer alguma coisa que não pode ter. Ou seja, a miragem que ele está vendo, a ilusão que ele está vendo. É uma ilusão, é uma miragem, porque trata-se de algo que ele não pode ter. Né? Então, para ele chegar onde ele quer, ele vai traçar planos para conseguir mais rapidamente aquilo que deseja, a miragem que nunca chega. Então, por isso ele rouba, mente, engana, faz coisas terríveis, né, correndo atrás de uma miragem, vivendo na ilusão, achando que os fins justificam os meios, quando na verdade não. Tá? Então, no quarto passo, ele começa a fazer planos malignos, ou seja, ele fica num desespero tão grande de alcançar a miragem que ele vai fazer planos malignos, vai fazer coisas ruins. O quinto passo é ele ter pressa de colocar o seu plano em prática. Pés que se apressam para derramar sangue, pés que se apressam para fazer o mal. Então, o orgulho é responsável pela mentira e os planos malignos. E a cobiça é o combustível que te apressa a concluir rapidamente os planos malignos. A Bíblia diz, né, Provérbios 6,18, pés que se apressam para o mal. O sexto passo do caminho dos pecadores, agora, é justamente ele dar um falso testemunho.
Por que dar um falso testemunho? Porque toda mentira tem perna curta. Todo plano maligno acaba fracassando e dando errado, mais cedo ou mais tarde. Planos malignos podem prejudicar muita gente, é verdade. Mas ele sempre fracassa porque aquela pessoa está indo atrás de uma miragem e nunca alcança. Então vai chegar uma hora, o momento da investigação, do questionamento, onde as pessoas vão procurar um culpado. E o orgulhoso, que fez os planos malignos, que mentiu, que feriu inocentes, ele vai ser o principal suspeito. Então ele vai começar a ser questionado. As pessoas vão começar a questionar ele pelas suas ações ou pelas suas aparentes, indecisões ou decisões. Ele vai ser o principal suspeito da maldade, das mentiras. E aí é nesse momento que vai surgir o falso testemunho, o sexto passo no caminho dos pecadores, tá? O sétimo e último passo do caminho dos pecadores é colocar a culpa nos outros, ou seja, achar um bode expiatório. O estágio final do caminho dos pecadores é esse, tá? Como ele é o principal suspeito, ele vai precisar disso, ele vai precisar jogar a culpa para outro, ok? A Bíblia diz assim, 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª a sua alma abomina. E é justamente o estágio final do caminho dos pecadores que Deus abomina, quando o orgulhoso, o mentiroso, o enganador começa a colocar a culpa nos outros. E esse comportamento é típico de Satanás, o principal inimigo de Cristo. Se você percebeu, até aqui, durante essa mensagem, se você percebeu que de repente você está no caminho dos pecadores, em alguns desses passos, olha, irmão, irmã, meu amigo, meu colega, é tempo de você se arrepender. E tudo que você tem que fazer é jogar o orgulho fora. Será que é tão difícil dizer assim, me perdoe? Será que é tão difícil dizer assim, me desculpe, eu errei? É tão difícil para você dizer uma coisa que todo mundo diz e que todo mundo sabe que ninguém é perfeito? O orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Joga fora isso daí. Se você precisa realmente de um bode expiatório, de uma vítima para culpar no seu lugar, saiba que Deus já fez isso, tá? Por amor a você. Deus te ama tanto que ele já culpou alguém no seu lugar para não te culpar. É tipo assim, Deus, por causa dos seus pecados, o certo é Deus te destruir, te mandar para o inferno, lançar um raio que vai te empurrar direto para o inferno. Mas por amor a você, ele mesmo desvia o raio acerta em Jesus. Deus, o Todo-Poderoso, ele enviou o seu próprio Filho para ser condenado no nosso lugar, de maneira que nós pudéssemos ser inocentados. Amém? Então, Deus ele culpou Jesus, castigou na cruz, e ali Jesus levou os meus e os seus pecados. Então, por que ainda continuar sendo marionete do diabo? Venha ser um autêntico servo de Deus, porque bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite. Amém? Glória a Deus. Então eu espero que essa palavra tenha alcançado corações. Se você aprendeu alguma coisa com a mensagem de hoje, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha aí com mais pessoas para que elas possam aprender também, tá bom? Um abraço, Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.